destaque no Panorama CBN. Mais repercussões da aprovação do pacote de benesses para os servidores do Congresso. Novos desdobramentos da crise do Banco Master e o anúncio de um pacto federal contra o feminicídio, mas sem muitas ações práticas. Panorama CBN. Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Nadédia Calado, essa é a segunda edição do Panorama CBN e a gente te conta em menos de 30 minutos as principais notícias do dia. Governistas vão pedir que o presidente Lula vete parcialmente o projeto que aumentou os salários, além de garantir penduricalhos e novos benefícios aos servidores da Câmara e do Senado. Para evitar um desgaste com os presidentes das duas casas e com os servidores em ano eleitoral, a aposta é para que Lula vete só um parágrafo que permite o pagamento em dinheiro de folgas não usadas pelos funcionários, o que permite que servidores recebam acima do teto do funcionalismo, mais que um deputado ou ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Apesar da aprovação do texto ter sido acertada num acordo entre líderes horas antes, após a repercussão negativa com o projeto, o Palácio do Planalto diz nos bastidores que não houve acordo e que sequer sabia do teor da proposta. O projeto foi aprovado em menos de 4 horas pelas duas casas de forma simbólica, sem a digital dos parlamentares. Ao longo da votação, apenas a Federação PSOL Rede e o Novo orientaram contra. O presidente da casa, Hugo Mota, chegou a fazer pressão sobre os líderes e disse que quem fosse furar o acordo teria que ir na tribuna se explicar. E o presidente da casa está aqui para garantir o cumprimento do acordo. Qualquer mudança no acordo feito terá que ser verbalizada aqui pelos líderes que concordarem em mudar esse acordo. Se não houver esse posicionamento dos líderes, nós não mudaremos o acordo que foi feito pelo colegiado. Foi isso que nós estamos aqui dizendo e foi isso que nós acordamos com todos os líderes da casa. Apesar de votos e discursos de deputados do PT favoráveis à proposta, o presidente do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, afirmou ao Jornal da CBN que o pacote enfraquece a democracia e distancia o Estado da sociedade. Segundo o dirigente do PT, o governo federal deve se manifestar contra as mudanças. Eu não tive a oportunidade de dialogar com os ministros sobre essa posição, mas eu penso que, sendo coerente com tudo aquilo que o governo tem defendido, sendo coerente com as posições do governo de combate aos privilégios, de enfrentar as situações que caracterizam o privilégio na realidade brasileira, eu não tenho nenhuma dúvida que o presidente Lula vai se posicionar contra. A ministra da Gestão, Esther Dweck, também disse que o governo federal não tinha conhecimento das medidas aprovadas. Ela discordou do projeto e afirmou que durante toda a gestão Lula houve tentativas para unir o legislativo e o judiciário para impor limites às remunerações dos parlamentares. A ministra também destacou que 99% dos servidores do executivo não recebem nada acima do limite constitucional. Ela foi entrevistada pela colunista do Globo e comentarista da CBN, Miriam Leitão. O presidente Lula marcou para essa quarta um jantar para receber deputados federais, incluindo o presidente da Câmara, Hugo Mota, numa tentativa de estreitar a relação entre o executivo e o legislativo e reduzir tensões políticas em ano eleitoral. Segundo interlocutores do governo, o encontro mira reforçar a aproximação com Mota e com a base aliada na Câmara, incluindo partidos do Centrão, para garantir a tramitação de pautas consideradas prioritárias. Inicialmente, a expectativa do presidente era reunir deputados e senadores no mesmo evento, com a presença também do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas Lula foi informado de que muitos senadores não estariam em Brasília, então uma próxima reunião pode acontecer depois do Carnaval. O encontro dessa quarta, que aliados descreveram que vai ser um churrasco, deve acontecer no Palácio da Alvorada ou na Granja do Torto. A expectativa do governo é que o novo encontro, já com senadores, ajude a distensionar a relação entre os poderes e facilitar discussões futuras, como a sabatina do ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, indicado ao Supremo Tribunal Federal. Atualizações, você já sabe, na programação da CBN, no nosso site, cbn.globo.com e nas próximas edições aqui do podcast. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta quarta que magistrados não têm liberdade
para dar opiniões político-eleitorais e que na carreira há restrições específicas que precisam ser respeitadas. A declaração foi dada durante o julgamento de uma ação que discute uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que disciplina a participação de juízes e desembargadores em redes sociais. Toffoli citou que houve magistrados que, diante da resolução sobre as redes, optaram por deixar a carreira. Magistrados que, diante da resolução, ministro-presidente, optaram por deixar a magistratura, o que é legítimo, absolutamente legítimo. Olha, eu sou vocacionado à vida pública e eu não quero mais uma vida pública na magistratura, eu quero a vida pública dando opiniões políticas livremente. Mas na magistratura nós não somos livres para dar opinião política partidária ou eleitoral. É disso que se trata. Alguns deles, tanto do lado da cor X quanto do lado da cor Y, tinham tempo de aposentar, se aposentaram e foram manifestar às ruas, nas redes sociais, as suas vocações políticas, as suas ideias políticas livremente. Mas enquanto na magistratura não tem como fazê-lo. O julgamento ocorre em meio às discussões no STF de um código de ética para a atuação dos ministros. A ideia é do presidente da Corte, Edson Fachin, e foi reforçada depois das críticas sobre a condução do caso do Banco Master pelo relator, que é justamente o ministro Dias Toffoli. O ministro Alexandre de Moraes também defendeu a resolução e reclamou de críticas ao judiciário. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Por que ele não podia fazer isso e não pode fazer isso no mundo real e na rede social ele pode? É óbvio que não pode. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida, só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Bom, já citamos a crise do Banco Master, que algum dia vai esfriar, mas esse dia não foi hoje. Então vamos para o nosso bloco de vários assuntos derivados dessa questão. O presidente do Banco de Brasília, o BRB, Nelson Antônio de Souza, confirmou que decidiu vender as carteiras de crédito adquiridas do Banco Master para compradores na Faria Lima. Segundo o blog da jornalista Camila Bonfim, da Globo News, ele veio a São Paulo nessa quarta para negociar as transações presencialmente. A diretoria do BRB está em contato com players do mercado para tentar vender ativos de interesse, uma lista que inclui imóveis, restaurantes e outros bens que podem contribuir para recompor o caixa do banco depois da aquisição de créditos de baixa qualidade. Como você ouviu no Panorama da Manhã, o BRB tem até sexta-feira para explicar para o Banco Central como vai recompor pelo menos 5 bilhões de reais no balanço da empresa. E tem um inquérito aberto da Polícia Federal para investigar se houve gestão temerária no BRB durante a tentativa de compra do Master. No meio disso tudo, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, enfrenta mais um pedido de impeachment na Câmara Legislativa relacionado às investigações do Master. O pedido foi apresentado por vários partidos de oposição e já tem outras 5 solicitações anteriores. Sabe os rolês aleatórios do Ronaldinho Gaúcho? Agora ele apareceu na crise do Master também. As informações são do Globo. 2 terrenos do ex-jogador foram usados como lastro para que uma empresa captasse 330 milhões de reais do Banco Master. Os recursos foram em seguida direcionados a fundos de investimentos ligados à própria instituição financeira. Os advogados do ex-atleta dizem que ele não tinha conhecimento da emissão dos créditos. As investigações do Ministério Público Federal apontam que o Master, por meio do Fundo City 02, do qual o banco era o único cotista, dava empréstimos para pessoas jurídicas que, na sequência, repassavam quase todo o montante a fundos administrados pela gestora de investimentos REAG. Assim como o Master, a REAG foi liquidada pelo Banco Central. Parte dessas operações começava com a emissão de títulos conhecidos no mercado como certificados de recebíveis imobiliários, CRIs. Esses papéis são lastreados em créditos imobiliários, como o caso de parcelas de financiamentos de imóveis ou aluguéis futuros.
funciona para antecipar recursos. Então, a empresa recebe o dinheiro hoje para construir a obra e os investidores que compram o CRI recebem juros pelo capital emprestado. Em agosto de 2023, a empresa Base Securitizadora, citada na investigação sobre o Master, emitiu 330 milhões de reais em créditos para SJ Consultoria. E o lastro estava em notas comerciais destinadas ao desenvolvimento de terrenos em Porto Alegre, incluindo 2 áreas de propriedade de Ronaldinho Gaúcho. Mas advogados do ex-jogador da seleção e sócios envolvidos no empreendimento disseram à reportagem do Globo que o negócio não foi adiante por desacordo comercial. Então o caso acabou mesmo só adiantando a presença dele no noticiário, né? Porque é ano de Copa. Em algum momento o bruxo vai aparecer tocando tambor na América do Norte ou alguma outra coisa aleatória. E a gente vem falando nas últimas edições sobre a possibilidade de uma CPI para o caso Master, mas desde já a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado instalou um grupo de trabalho para acompanhar as investigações relacionadas a irregularidades. A iniciativa foi do presidente da comissão, Renan Calheiros. O plano de trabalho deve prever visitas institucionais a autoridades como o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vitaldo Rego Filho, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O grupo vai poder convocar autoridades para depoimentos, aprovar requerimentos de informação sobre as investigações e também sugerir propostas legislativas. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em queda de 2,36% aos 181.300 pontos. O dólar comercial fechou em estabilidade, cotado a R$ 5,25. O euro fechou em 6,19, ligeira queda de 0,02%. Panorama CBN. Executivo, Legislativo e Judiciário assinaram nessa quarta um pacto contra o feminicídio em uma cerimônia grandiosa, mas sem anúncio de nenhuma medida prática. O Planalto anunciou a criação do Comitê Interinstitucional de Gestão, coordenado pela Presidência, parecido com outro pacto de prevenção ao feminicídio já lançado em 2023 e que agora vai reunir representantes dos 3 poderes. A promessa é garantir medidas protetivas às vítimas mais rapidamente, além de punições mais céleres e rigorosas aos agressores. Mas o governo não disse quais medidas vai implementar para isso. A cerimônia contou com a presença dos presidentes da República, da Câmara, do Senado e do STF, que endossaram o discurso em defesa das mulheres e disseram que a medida é um pacto de Estado e não de governo. O tema vai ser explorado pela equipe de Lula na campanha eleitoral. A comunicação do governo busca atingir o público feminino, claro, e já trabalha para lançar campanhas e explorar discursos de combate à violência contra a mulher. Na cerimônia, Lula exaltou a medida. Que não é a primeira vez que se faz um ato em defesa das mulheres, porque vocês estão cansadas de fazer passeatas, estão cansadas de fazer reuniões, estão cansadas de reivindicar projetos de lei. Qual é a novidade desse ato? É que pela primeira vez os homens estão assumindo a responsabilidade de que a luta pela defesa da mulher não é só da mulher, é do agressor, que é o homem. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, aproveitou o ato para dizer que ele é uma prova de que as instituições estão cada vez mais unidas, uma fala que veio depois de meses de tensão entre o Congresso e os outros poderes. Alguns atores insistem em criar uma disputa ou uma narrativa de agressões entre as instituições democráticas republicanas. Quero reafirmar, presidente Lula, as instituições brasileiras estão unidas em propósitos como este. A defesa das instituições brasileiras carece a todo instante ser propagada para que as mentiras não pareçam verdades. O governo quer dar uma resposta também à violência digital, como perseguição, ameaça e exposição online. O foco vai ser dado às mulheres negras, indígenas, quilombolas, com deficiência e moradoras de áreas remotas ou em maior vulnerabilidade. E o levantamento exclusivo do G1 mostrou que o Brasil tem 336 procurados por feminicídio ou tentativa de feminicídio, todos homens.
Eles são alvos de mandados de prisão que estão em aberto, emitidos pela Justiça, mas continuam em liberdade. A maioria dos mandados é de prisão preventiva, que é quando o suspeito do crime já foi identificado e deve ser preso por ordem judicial no decorrer do processo. Em 19 casos, o réu já foi condenado em definitivo e não pode mais recorrer. Estão na lista casos brutais e criminosos que estão entre os mais procurados do país. Os estados com mais procurados são São Paulo, com 108, Bahia, com 32, Maranhão, com 28 e Pará, com 27. Os dados são do Banco Nacional de Medidas Penais e Mandados de Prisão, do CNJ, e o levantamento mapeou crimes cometidos ao longo de mais de 2 décadas, entre o fim dos anos 1990 e o ano de 2023. No momento aqui da gravação, a gente aguarda informações sobre uma reunião em Abu Dhabi entre representantes de Rússia, Estados Unidos e Ucrânia para uma segunda rodada de negociações trilaterais sobre a guerra no leste europeu. O encontro acontece um dia depois de um ataque massivo de Moscou contra a rede elétrica de Kiev, que atravessa uma crise em meio ao rigoroso inverno do hemisfério norte. Foram cerca de 450 drones e 70 mísseis. Os principais pontos em negociação são as garantias de segurança exigidas pelos ucranianos em caso de novo ataque russo e o destino do território do leste do país, que é reivindicado pelo Kremlin. A expectativa é que a reunião ainda siga na quinta-feira, então fique de olho também para atualizações. Os Estados Unidos confirmaram as primeiras negociações nucleares entre o país e o Irã foram marcadas para essa sexta-feira em Omã, também no Oriente Médio, segundo uma agência de notícias iraniana. A delegação do Irã vai ser liderada pelo ministro das Relações Exteriores e a americana pelo secretário de Estado Steve Witkoff. O genro de Donald Trump, Jared Kushner, que participou ativamente das negociações para o fim da guerra em Gaza, também vai poder participar. Os Estados Unidos anunciaram nessa quarta uma parceria com a União Europeia, México e Japão para definir preços mínimos sobre as terras raras, nome que se dá ao grupo de metais estratégicos para indústrias de tecnologia e energia. O objetivo, segundo os jornais americanos, é criar um bloco comercial desses minerais críticos com aliados, usando tarifas para manter preços mínimos e se defender do domínio da China sobre os elementos essenciais para setores estratégicos, desde caças até smartphones. O anúncio foi feito após uma reunião ministerial em Washington, que reuniu representantes de cerca de 50 países. O governador de Goiás e pré-candidato à presidência, Ronaldo Caiado, do PSD, participou do encontro a convite do secretário de Estado do governo Donald Trump, Marco Rubio. Diante das mortes e ondas de protestos contra a presença do ICE, que é a Agência de Imigração e Fronteiras dos Estados Unidos, em Minnesota, o governo de Donald Trump anunciou nessa quarta que vai retirar 700 agentes do estado. No total, 3.000 agentes foram enviados para lá para implementar a política de Trump de prender imigrantes em situação irregular. Pouco mais de 2.000 agentes vão seguir em Minnesota, segundo o governo. E voltando aos nossos assuntos domésticos, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não tem como fugir da disputa eleitoral paulista. Tebet vai concorrer ao Senado por São Paulo, mas diz publicamente que está à disposição do presidente Lula caso precise concorrer, por exemplo, pelo Mato Grosso do Sul, segundo o jornal Globo. Os ministros têm até 4 de abril para sair do comando do ministério e concorrer nas próximas eleições. Os ministros Camilo Santana, da Educação, e Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, também já cobraram a entrada de Haddad na eleição de São Paulo. Outro quadro que poderia disputar é o vice-presidente Geraldo Alckmin. Na entrevista que a gente fez com o presidente do PT, Edinho Silva, que eu citei mais cedo, ele também falou sobre esse assunto. Ele tem que fazer a sua opção por meio do convencimento, né? Ele sabendo que ele tem que cumprir um papel importante nessa disputa de 2026 para o bem do Brasil, né? Para que a gente possa dar continuidade, né, às mudanças que o governo do presidente Lula tem feito. Então, eu tenho certeza que o ministro Fernando Haddad sabe do seu papel, mas essa decisão tem que ser feita por meio do diálogo e é isso que nós estamos fazendo, é isso que o presidente Lula tem feito com ele.
Veio à tona nessa quarta que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi ouvido na penitenciária da Papuda, em Brasília, na segunda-feira, no âmbito de uma investigação por crime contra a honra do presidente Lula. O conteúdo do depoimento não foi divulgado. A investigação apura se Bolsonaro cometeu calúnia ao imputar a Lula uma falsa associação com traficantes de drogas do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Lembra daquele episódio em que o presidente usou lá o boné escrito CPX? As declarações do ex-presidente Bolsonaro foram veiculadas num vídeo do YouTube em 26 de março de 2025 e o ex-presidente também é suspeito de injúria por causa de posts na rede social X em que usa expressões consideradas ofensivas à dignidade e à honra de Lula, como cachaça e patifaria armada. A Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça abriu processo para investigar uma denúncia de assédio sexual feita contra o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi. A revelação da denúncia foi feita pelo portal Metrópolis e envolve uma jovem de 18 anos. Ela teria sido assediada durante as férias em Balneário Camboriú, onde ela e os pais passavam uma temporada na casa de praia do ministro. Segundo a reportagem, o casal registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil de São Paulo. A nossa reportagem, o CNJ informou que a investigação tramita sob segredo de justiça. Na manhã dessa quarta, depoimentos foram colhidos no âmbito do processo. Em nota, a defesa da jovem diz que, diante do gravíssimo ato praticado, espera rigor nas apurações e que o mais importante agora é preservar a família. Já o ministro negou as acusações em nota. Marco Buzzi diz que foi surpreendido com o teor das insinuações divulgadas pelo site, que as informações não correspondem aos fatos e que repudia toda e qualquer ilação de que tenha cometido ato impróprio. O Brasil deve registrar cerca de 781 mil novos casos de câncer por ano entre 2026 e 2028, segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer. Entre os homens, os tipos mais incidentes são os cânceres de próstata, cólon e reto, pulmão e estômago. Entre as mulheres, cânceres de mama, cólon e reto, colo do útero, pulmão e tireoide. O câncer de pele não melanoma é o mais frequente nos dois gêneros, mas também é um dos menos letais. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, que é Dia Mundial do Câncer. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância da prevenção. E nós vamos chegar em 2026 pela primeira vez com centros de radioterapia em todos os estados do país. O último que falta é o estado de Roraima ainda. Os equipamentos já estão lá para combater, mas o mais importante no combate ao câncer é a prevenção. A gente combater os hábitos que levam ao risco do câncer, como o tabaco, o tema da obesidade, mais do que dobrou o número de obesos no país. Melhoria da alimentação, atividade física, os cuidados para combater a obesidade são questões fundamentais. O levantamento ainda apontou desigualdades regionais. O câncer de estômago tem maior incidência em homens do Norte e Nordeste, enquanto tumores associados ao tabagismo são mais frequentes no Sul e Sudeste. Segundo a pasta, em 2025, o SUS registrou quase 7 milhões de procedimentos de quimioterapia, aumento de 80% ante 2022. O número de pessoas que deram entrada para ter a primeira Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, aumentou 360% em janeiro, na comparação com janeiro de 2025. No mês passado, foram 1.700.000 pedidos, ante quase 370 mil em janeiro do ano passado, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito. Claro que a procura aumentou com a implementação do novo formato para emitir a CNH, que foi regulamentado pelo presidente Lula em dezembro. São várias mudanças que a gente já comentou aqui: fim da obrigação de frequentar a autoescola, redução do número de horas aula práticas e também agora mudanças na prova prática com fim da obrigatoriedade da baliza, por exemplo. O Brasil vai disputar as Olimpíadas de Inverno em Milão, na Itália, com a maior delegação da história do país na competição, com 15 atletas brasileiros. Os Jogos de Inverno começam oficialmente nesta sexta-feira, com a abertura marcada para as 16h. Dos 15 esportistas, 11 nasceram no Brasil e os outros 4 são naturais de outros países, mas têm dupla nacionalidade e escolheram representar a bandeira brasileira.
dia, um último assunto. Nesse mês de fevereiro, o cineasta Kleber Mendonça Filho, diretor de O Agente Secreto, e o ator Wagner Moura, protagonista, vão ser homenageados com bonecos gigantes no tradicional desfile de carnaval do Recife. As novas esculturas foram apresentadas pelo artista plástico Leandro Castro, que compartilhou com a nossa reportagem os bastidores da confecção das peças, etapas de pesquisa, modelagem e pintura. A gente consegue dar bastante expressão facial nos bonecos. Da argila, a gente finaliza em fibra de vidro. Com isso, os bonecos ficaram bem mais leves, né? E com muito mais durabilidade, permitindo fazer eventos, desfiles, inclusive na chuva, né? A confecção das figuras de Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho envolveu o trabalho coletivo de vários profissionais, incluindo Guilherme Paes, filho de Leandro, responsável pela modelagem em argila dos rostos. Eu comecei a estudar com argila, as esculturas em 2024. De lá pra cá eu tenho feito, eu acho que eu fiz umas 30 cabeças mais ou menos. E é sempre um grande desafio, né? É sempre um desafio diferente, porque a maioria dos casos são fotos que eu consigo acessar pela internet, né? A foto sempre vai estar um pouquinho distorcida, a pessoa nunca vai estar numa postura tão retinha, né? Então a perspectiva muda um pouquinho. E em Olinda, na região metropolitana, o mestre Camarão, bonequeiro reconhecido em Pernambuco, já trabalha nos bonecos deles desde o início de janeiro. Isso sem falar nas camisetas do Bloco Pitombeira, que também vão dominar o carnaval em Pernambuco, Brasil afora, na expectativa do Oscar, que há de vir aqui para o Brasil. Por fim, eu deixo aqui meu agradecimento por 2 mensagens que chegaram pela caixinha de comentários do Spotify. Tanto o Carlos Torres quanto o Alessandro Alves deixaram um alô e votos também de uma boa temporada nesse mês aqui no Panorama, para mim, para nossa equipe. Obrigada demais. Você também pode comentar lá no Spotify ou me chamar no Instagram, @NADJCalado. E assim a gente vai encerrando essa edição. O roteiro e a produção foram feitos por mim, Nadédio Calado. A edição e sonorização foram do Daniel Mesquita. Acompanhe também a edição da manhã do Panorama CBN, sempre às 7 nas plataformas com a Bianca Santos. Até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.